Amados, ontem nós falamos muito acerca do porquê que a oração é importante, porquê que a oração é a chave da vida. Falamos muito sobre a importância dela, onde que ela influi. Falamos que ela é uma prática eterna, do jardim até a Nova Jerusalém. Vamos estar praticando a expressão da oração, ela gera fé. Deus fala ao nosso coração e quando Ele fala na oração, aquilo gera fé dentro de nós. A oração estabelece bases de ministério. A oração, ela traz descanso para a nossa alma, descanso, renovo para a nossa vida. Ela nos dá discernimento, ela abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar. A oração é um canal onde Deus transforma o nosso caráter, onde somos transformados de glória em glória, ou seja, de experiência de glória em experiência de glória em oração. Somos transformados na imagem do Senhor. Irmãos, é inesgotável a importância da oração. Mas ontem vimos isso exatamente para nos encorajar a mergulhar cada vez mais fundo na oração. Mas muitas pessoas me ouvem falar assim: Drummond, beleza, eu sei da importância da oração, eu sei que eu tenho que orar, eu até oro, mas a minha oração não é eficaz. Ou parece que eu oro e não sou ouvido, ou parece que eu oro e eu não tenho tanta intimidade com Deus. É por isso que nessa primeira ministração, se você está anotando, coloque aí. Nós vamos falar sobre as bases de uma vida de oração íntima e eficaz. As bases de uma oração íntima e eficaz. As bases de uma oração íntima e eficaz. Vem comigo na sua Bíblia em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Verso 19, nós vamos ler do 19 até o 21. Diz assim, Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Diga comigo, pelo sangue de Jesus. Verso 20 diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, diga comigo, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote, diga comigo, grande sacerdote. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós vamos reparar, e eu pedi até para você repetir, porque essas três bases vão ser fundamentais para a quarta que nós vamos comentar por último, que é a ousadia. Você repara que ele diz, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Aí ele fala a base da ousadia que eu tenho que ter na oração, na busca por Deus, na busca por uma comunhão íntima. Ele diz, pelo sangue de Jesus, depois ele fala pela carne de Jesus, e ele diz, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Primeiro, irmãos, vamos entender algumas coisas. O escritor de Hebreus, quando ele escreve esse livro, ele está escrevendo esse livro numa época onde o templo de Jerusalém já foi derrubado. Sabemos que o templo de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, ele foi derrubado, ele foi derribado. Então não há mais essa dimensão de Santo dos Santos ou Santo Lugar. Por que você está dizendo isso, irmão? Porque o escritor de Hebreus não está se baseando aqui no Santo dos Santos terreno, porque ele já não mais existia. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre o Santo dos Santos celestial. Sobre um lugar de intimidade não terreno, mas um lugar de intimidade celestial. Agora, é interessante ele fazer a figura de Santo dos Santos, porque quando nós pensamos no templo de Moisés, nós vemos o seguinte, havia três compartimentos, o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Se alguém trouxesse uma oferta ao sacerdote no átrio, essa oferta, essa liberação de oferta era uma adoração a Deus.
De certa forma, a pessoa tinha um contato com Deus. O sacerdote podia entrar no santo lugar e, com a luz do candelabro, ter ainda um contato com Deus junto aos pães da proposição. Mas o mais íntimo contato, só uma pessoa, uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, podia ter. Então, Santo dos Santos, irmãos, nos falam de uma dimensão celestial, mas nos falam de uma íntima comunhão com Deus. Irmãos, a oração que eu faço, não só para mim, mas para cada um que está me ouvindo aqui essa noite, é que nós cheguemos a um lugar de íntima comunhão em oração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem ninguém que não possa se aprofundar mais em oração. Do pastor Haroldo a cada um de nós, irmãos, todos nós podemos ir mais fundo em oração. Quem está comigo nessa aqui? Eu não sei você, mas eu sei que em Deus há um lugar ainda mais íntimo. E esse é o chamado do escritor de Hebreus. Tem ousadia para esse lugar mais íntimo, esse lugar celestial. Só que ele nos manda ter ousadia para isso. E já já vamos falar de ousadia como a quarta verdade, para que a gente possa ter essa oração eficaz. Mas repare que a própria ousadia, ela tem bases. E a primeira base, ele fala do sangue de Jesus. Depois ele fala da carne de Jesus. E depois ele fala do grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quando nós falamos de sangue, irmãos, nós temos que reparar que o sangue é um componente bíblico de Gênesis e Apocalipse muito forte. A Bíblia chega a dizer, o próprio escritor de Hebreus nos diz isso, que sem derramamento de sangue não há o quê, gente? Fala mais forte aí, não há o quê? Remissão, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Aí você pode me ouvir e pensar assim comigo, Drummond, por que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados? Por que não pode ser de uma outra forma? Por que não pode ser, por exemplo, através da água? Por que tem que ser o elemento que o ser humano tem como vida? Quando nós perdemos muito sangue, o que acontece comigo e com você é que nós morremos fisicamente. Há uma morte física, se ninguém estancar o sangue, o que acontece é que eu e você morremos. Agora, por que sem morte não há perdão de pecados? Porque o versículo podia ser assim também, e não mudaria nada. Porque diz o seguinte, sem morte não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Por quê? Porque quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus disse para Adão e Eva o seguinte, não comam do fruto dessa árvore, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. A penalidade, a transgressão da lei, ou a transgressão daquilo que Deus havia falado, era o derramamento de sangue, era a morte. Então, o que era correto acontecer ali no Jardim do Éden, era Adão e Eva baterem as botas ali mesmo. Tem irmãos que viram para mim e falaram assim, não, Drummond, mas eles morreram espiritualmente no Jardim do Éden. Eu concordo. Por quê? Porque nós vemos que a ligação entre eles e Deus agora está quebrada por causa do pecado. E Adão e Eva saem do jardim. Ou seja, essa separação, o lugar de comunhão do jardim, ele é perdido. Adão e Eva, então, perdem, eles morrem espiritualmente por causa do pecado. Só que, gente, a penalidade, o correto, era que Adão e Eva não apenas morressem espiritualmente, mas também morressem fisicamente. Era para eles caírem fulminados no jardim do Éden, ou seja, baterem as botas, virar defunto. Era para morrer ali. Agora, peraí, Drummond, se eles morrem espiritualmente, morrem fisicamente ali, a consequência é que eles morreriam eternamente. E a morte eterna nós sabemos que é o inferno. É uma separação de Deus para sempre. Morte é sempre uma separação. Se eu morri espiritualmente, me separei de Deus. Se eu morri fisicamente, espírito e alma separaram-se do corpo. Se eu morri eternamente, eu me separei eternamente de Deus. Você não deixará de existir no céu. Você vai ter uma vida eterna, na verdade já tem, e vai viver eternamente na Nova Jerusalém, adorando-a para todo sempre. Agora, irmãos, quem não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, vai existir e vai morrer eternamente. Sofrerá eternamente.
Irmão, por que você está dizendo isso? Porque o que era correto acontecer com Adão é que o sangue dele fosse derramado, ou seja, que houvesse a sua morte. Porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. Então, espiritualmente, fisicamente e eternamente, Adão e Eva tinham que morrer. Só que Adão e Eva, ao pecarem, eles se viram nus, pegaram folhas de figueira, cobriram os seus órgãos genitais. E quando Deus chega, Deus vê eles e toda aquela questão que você já conhece. O que Deus faz? Deus pega a pele de um animal inocente morre, para que Adão e Eva sejam cobertos. O sangue de um animal é derramado, porque o salário do pecado é a morte. Devia ser a morte de Adão, devia ser a morte de Eva, mas Deus, pela sua misericórdia, coloca a punição, coloca aquilo que era correto o homem receber em cima de um animal. Então a pele do animal é arrancada, o animal é morto no lugar do homem. Gente, aqui comigo, quando você olha o Velho Testamento, se você espremer o Velho Testamento, sai muito sangue, gente. Cá para nós. Principalmente depois que Deus institui o tabernáculo de Moisés, irmão, você vai ver sacrifício para tudo quanto é lado. Quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, que está em outro lugar para trazer Jerusalém, irmão, ele dá 6 passos, a cada 6 passos ele oferece um animal em sacrifício. Imagina, até chegar em Jerusalém, tempo que foi, com sacrifícios sendo derramados. Você vai ver no tabernáculo de Moisés várias ofertas, vários animais imolados. Você vai ver algo que eu acho muito interessante. Os animais, principalmente para o dia chamado do Yom Kippur, que era o dia da expiação, o animal, gente, ele não podia ter nenhum defeito físico. E como é que eles faziam isso? O sacerdote inspecionava o animal com cuidado. Olhava a orelhinha do animal para ver se tinha algum espacinho faltando. Olhava um olho para ver se ele não era cegueta de um olho. Olhava se tinha alguma mancha, se a pata estava boa. Irmão, ele não podia ter defeito. Era o chamado animal sem defeito. Por quê? Porque ele seria imolado em perdão de pecados, indicando que o animal não tinha nenhuma transgressão sobre ele e estava morrendo no lugar do homem. Só que o sacrifício de animais, por mais perfeito que fosse, por mais ideal que fosse, preste atenção no que eu vou falar. Por que o sacrifício de animal não era um sacrifício eterno e definitivo para o perdão dos pecados do homem? Porque o animal não é da mesma espécie daquele que praticou o delito. Quem pecou foi o homem e não o animal. O animal morrendo era substituição ao homem, mas não era substituição definitiva, porque não era da mesma espécie que o homem. Para redimir o pecado do homem, tinha que ser um homem. Tinha que ser alguém que estivesse na dimensão humana. Mas como a gente viu, também tinha que ser sem defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma imperfeição. Os sacerdotes do Velho Testamento ofereciam sacrifício pelo povo e por eles mesmos. O sumo sacerdote oferecia animal pelos pecados do povo e pelos pecados dele antes de ele entrar no Santo dos Santos. Agora, irmãos, era necessário que ele não pecasse então, que ele não tivesse defeito. E era necessário que ele fosse homem. E glória a Deus, o verbo se fez carne, irmãos. Deixa eu dizer isso de novo, o verbo se fez carne. Deus assumiu a carne do homem. Deus assumiu a nossa dimensão humana. Jesus Cristo veio em carne e osso e viveu sem praticar nenhum pecado. Irmãos, isso é tão sério que os sacerdotes da época, os fariseus, os escribas, ficaram inspecionando Jesus toda hora para ver se encontrava, não era uma patinha machucada, era para ver se incorria nele algum erro. E os sacerdotes inspecionaram daqui e dali, falavam assim, é lícito dar tributo a César. Irmão, eles vinham com pegadinha para Jesus toda hora. Para quê? Para ver se Jesus caía, para ver se Jesus pecava. Mas, irmãos, eles tentaram para cá e para lá e não viram nenhum pecado nele. O que eles fizeram para levar ele para a cruz do Calvário? Inventaram uma mentira.
Inventaram que ele havia blasfemado contra Deus. Irmãos, pela blasfêmia, alguém morreria por apedrejamento. Agora, Drummond, se Roma não quisesse apedrejar, faria o quê? Roma pegaria flechas, Roma pegaria lanças. Existiam vários jeitos de matar alguém. Mas qual é o jeito que as pessoas escolhem? Ou qual o jeito que acaba que Jesus vai morrer? Jesus vai morrer crucificado. Jesus vai morrer inteiramente nu. No Getsêmani, Jesus ora, e quando ele ora, ali no Getsêmani, irmãos, eu acho tão forte isso. Ali no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, o sangue começou a escorrer. Você já parou para pensar por que o sangue começa a escorrer no jardim? Meu pastor, o pastor Léo Capochini, tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que Jesus começa a sangrar no jardim do Getsêmani e vai para a cruz. Para quê? Para que quando você encontrar a cruz, você volte para o jardim. Para o jardim da intimidade, do relacionamento que nós perdemos. Jesus começa a sangrar num jardim, a ser moído pela pressão da situação. E ali, irmãos, está começando a ser liberado o que nos dá autoridade, ousadia, para entrarmos no Santo dos Santos, no lugar de intimidade celestial. O sangue de Jesus é algo precioso. Ninguém aqui fez por merecer Jesus liberar o seu sangue. Ele fez em substituição a cada um de nós. Era eu e você que deveríamos morrer, era eu e você que deveríamos estar naquela cruz. Mas ele vai para a cruz, ele vai inteiramente nu. Eu acho interessante que Adão e Eva, quando pecaram, eles viram a sua nudez. E nudez na Bíblia fala de vergonha. E Jesus vai para a cruz inteiramente nu, tomando a vergonha do homem. Irmãos, ele tomou a nossa vergonha para nós termos ousadia para entrar no Santo dos Santos com liberdade. O sangue é derramado para remissão, para perdão de pecados. Ele simboliza a própria vida de Deus doada. No Velho Testamento é muito forte que você vê que não se pode tomar o sangue de nenhum animal. É uma proibição. Levítico capítulo 17 fala que a vida do animal está no sangue. Ninguém podia tomar o sangue de um animal. Por que, Drummond do céu? Porque se eu tomo de um sangue de um animal, eu estou tomando da vida de um animal. E no Velho Testamento ninguém bebia do sangue, porque Deus não está querendo que ninguém tome daquilo que é mortal. Aí quando Jesus vem instituir a ceia, ele fala assim, olha, esse pão é a minha carne, e esse vinho é o meu sangue. Irmão, na hora que Jesus falou isso, seus primeiros ouvintes ficaram assustados. Por quê? Porque se não se bebe sangue de animal, também não se bebe muito menos o sangue de uma pessoa. Por quê? Beber o sangue de alguém era ingerir a vida desse alguém para dentro de si. Quando eu e você tomamos a ceia, comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos tomando da vida que nos perdoou dos nossos pecados. A vida eterna que há em Jesus Cristo. O sangue é o derramamento, é o perdão, é a morte dele para que eu seja perdoado. O sangue de Jesus, irmãos, não é uma substância líquida, vamos dizer assim, e física. Por exemplo, nesse copinho aqui pode dar, 50, 80 ml de água. Irmãos, você não consegue colocar o sangue de Jesus num copo como esse e dizer, tem 80 ml. Você não consegue colocar o sangue de Jesus numa coca 2 litros e falar assim, o sangue de Jesus tem 2 litros. O que você está dizendo, Drummond? Que não dá para mensurar quanto de sangue tem. Por quê, Drummond? Porque o sangue de Jesus é uma substância espiritual eterna. O mesmo sangue que perdoou os pecados do seu avô vai perdoar os pecados do seu neto. O mesmo sangue que perdoou você há 10 anos atrás, quando você pecou, é o mesmo que vai perdoar o seu pecado daqui a 1 semana, irmão. Não se esgota, não se acaba, não se desfaz. É inesgotável, não tem fim. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura até o seu próximo erro.
Desculpa, gente, me deu uma tilt. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura até que você erre de novo a mesma coisa. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O sangue dele é inesgotável. Eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O sangue começa a se verter no jardim. Jesus vai para a cruz do Calvário, irmãos, na cruz, ele está simplesmente banhado de sangue. Eu não sei se você já teve uma experiência, a experiência de ir tomar banho e esquecer de levar a toalha para o banheiro. Quem já teve essa experiência horrorosa? Levanta a mão aí o pé, deixa eu ver você. Você foi tomar banho, esqueceu de levar a toalha. Você fala, sangue, fogo e fumaça. E quando não tem ninguém em casa, gente? Nó. Você está todo molhado, não é? Todo molhado. Aí, imagina, você todo molhado. Vai lá, andando para ver onde está, peladão. Por mais cuidado que você tenha, você está molhado, você não se secou. Irmão, se você olhar para trás, você vai ver várias pegadas de água que você deixou. Irmãos, na cruz do Calvário, ele tomou um banho de sangue. Mas ele entrou, como diz o escritor de Hebreus, não num tabernáculo feito por mãos de homens, mas no verdadeiro tabernáculo celestial. O que ele deixou para trás, Drummond? Ele deixou para trás um tapete vermelho de sangue para termos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Diga para o seu irmão assim, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Mas, Drummond do céu, eu peco. Eu erro. Amados, se você peca e você erra, bem-vindo, você é humano. Um homem e uma mulher de Deus, quando erram, tem que ter confiança no sangue. Senhor, eu menti, e a tua palavra diz que se confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça, eu recebo o teu sangue. Sabemos que o pecado é algo que nos trava na vida de oração. Sabemos que muitas vezes a realidade pecaminosa nos trava de termos mais intimidade com Deus. Mas, meu irmão, o sangue está sobre a tua vida. O sangue não se esgotou, não acabou. Agora é impressionante que parece que tem irmão que quando ele pede perdão do pecado dele, ele acaba de pedir perdão, ele ainda continua condenado. Ele tem mais fé na seriedade do pecado dele do que na grandeza do sangue de Jesus. E ele fala assim, eu não mereço estar aqui, irmão, a gente não merece mesmo, é pelo sangue. Você não pode ter mais confiança e mais atenção à seriedade do teu erro do que ao sangue de Jesus. Eu não sei qual foi a tua iniquidade, irmãos, mas Ele, o Senhor, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Confiança para na oração confessar, Senhor, eu menti, Senhor, eu falei demais que eu não devia me calar, Senhor, eu me envolvi com uma situação que eu não devia me envolver, irmão, sinceridade, coração rasgado, coração sincero em confessar o seu erro. Deus já conhece o seu erro, Deus já... Drummond, é uma coisa que eu caio, mas Drummond é sério, cara. Eu não quero cair, eu caio, aí eu me levanto, mas parece que eu caio de novo. Irmão, permaneça firme na oração. Você vai ver o poder de Deus transformar o seu caráter. Agora, o que não pode, irmão, é porque você caiu de novo no mesmo erro, que você desanime e largue a sua vida de oração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu já vi muita vida de oração que o cara era sincero, estava orando, mas ele incorria no mesmo erro. E aí, como ele pecava, sei lá, pecava numa semana, na outra semana praticava a mesma coisa, ele ficava tão condenado que ele não conseguia continuar buscando. Vamos ser sinceros e rasgados aqui. Quem já errou o mesmo erro mais de uma vez? Nossa, gente, todo mundo. Levanta a mão então, deixa eu ver. Mais uma vez você falou demais quando você não devia ter falado. Tem os irmãos falando assim, Agora, Deus te perdoa uma vez,
E agora que você cometeu isso de novo, tem os irmãos que falam assim para mim: Drumão, aí não foi arrependimento, foi remorso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem uma área de fraqueza na sua vida, me escute. Se isso era um hábito na sua vida, você vai perceber que essa muitas vezes vai ser uma área delicada, onde vai levar um tempo, um processo até que você seja liberto. O que eu tenho que fazer? Errei de novo, e porque eu errei de novo, eu não vou mais pedir perdão porque é a mesma coisa. Não, irmão. Confesse o seu pecado. Sabe por quê? Se você chegar na presença de Deus e falar assim: Pai, me perdoa porque eu errei de novo. Irmão, o Senhor vai ouvir você falar de novo e falar assim: de novo aonde, filho? Porque quando eu olho para o seu passado, eu só vejo o sangue do meu filho cobrindo o seu passado. Que história é essa de novo? Esse sangue, irmãos, não é só para pecado diferente. Tem os irmãos que falam assim para mim: irmão, eu podia pelo menos pecar um pecado diferente. Podia pelo menos ser uma área nova. Mas você já reparou que tem tentações que eu e você nunca vamos passar? Uma área, por exemplo, roubar. Irmão, tem irmão aqui que nunca. A honestidade, há um DNA. Cara, roubar para ele nunca vai ser uma tentação. Mas talvez em outra área vai ser mais difícil, ele vai ter que lidar com uma outra situação. Por favor, me entenda, não estou fazendo apologia ao pecado, muito pelo contrário. Eu estou fazendo uma guerra contra o pecado, porque cada vez mais que você se levantar, passar o sangue de Jesus na sua vida e continuar orando, daqui a pouco você vai ver que pela intimidade você foi transformado no seu caráter. Fala para o seu irmão assim: tem intimidade, você vai ser transformado. Ele diz, pelo sangue de Jesus. Mas a segunda base para uma vida de oração íntima e eficaz está no verso número 20. Ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, repara uma coisa: o sangue de Jesus é uma base para eu ter ousadia para o Santo dos Santos, mas ele nos dá mais uma base para a intimidade. Ele diz, pelo véu. Só que aqui o véu, irmãos, não é o véu. Por exemplo, a gente tem esse pano aqui. O véu do santo lugar para o Santo dos Santos era um véu mais espesso que esse material aqui. Ele não está falando daquele véu que Jesus rasgou quando ele morreu na cruz. Se você ler a Bíblia, você vai ver quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O véu do santo lugar para o Santo dos Santos, ele foi rasgado de cima a baixo. O que Deus estava passando nessa mensagem? Você agora tem acesso à minha presença. Só que o véu desse texto não é o véu do santo lugar, do Santo dos Santos. O véu aqui, o texto é autoexplicativo. O texto diz, pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso indica que foi a carne de Jesus fendida, para que através da carne de Jesus eu e você possamos ter acesso. Veja comigo, para que houvesse perdão de pecados, era necessário o que, gente? Vocês estão comigo ainda? Fica comigo aqui. Para haver remissão de pecados tinha que ter o quê? Derramamento de sangue. Porque Deus falou que para que houvesse a justiça, o pecado teria que ser punido com a morte, derramamento de sangue. Ou seja, Jesus derrama o seu sangue, ele paga a penalidade que é para todo homem pagar. Mas o que acontece no Jardim do Éden não é só o sangue de um animal derramado, é a pele do animal arrancada para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva estão na pele do animal inocente. Quem havia cometido o pecado, agora estava na pele de um animal que era inocente. Há um sacrifício na Bíblia chamado sacrifício de holocausto. Ele era oferecido todo dia. Botavam o animal inteiro no altar, tirava só a pele do animal. E a pele do animal era arrancada e o animal inteiro era queimado no altar. Pegavam a pele do animal e essa pele servia para vestimenta do sacerdote.
No Velho Testamento, o sacerdote era só aquele que trabalhava no templo. Mas na Nova Aliança, todo aquele que se tornou o templo do Senhor, morada do Senhor, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todo mundo que recebeu Jesus como Senhor e Salvador é sacerdote. A Bíblia diz que eu e você somos sacerdotes reais. Então, peraí. A pele do sacrifício, então, vai vestir o sacerdote. Jesus vai para a cruz inteiramente nu e as vestes dele são arrancadas, indicando ou simbolizando exatamente o sacrifício do holocausto. Ou seja, a pele do animal é arrancada, a pele de Cristo é tirada. Para quê? Para cobrir os sacerdotes. Temos ousadia para entrar em intimidade, em comunhão com Deus, pelo sangue de Jesus, porque Ele morreu e derramou o seu sangue que nos perdoa dos pecados. A penalidade que era contra mim, Ele derramou. Agora, irmão, também é pela carne, pela pele de Jesus, que eu entro nessa intimidade maior. Olha todo mundo aqui para mim. Imagina o corpo de Jesus como sendo algo maior do que o planeta Terra. É um gigante gigantesco, né? Mas imagina que ele tenha sido fendido, aberto, e ele foi. E aí quando você disse, Jesus, entra na minha vida, seja meu Senhor e Salvador, Deus pegou você e colocou você dentro de Cristo Jesus. Pela carne, pelo corpo de Cristo, aí você temos acesso com ousadia. Eu sei que vai ficar esquisitão, mas você vai entender. Todo mundo dá uma olhadinha para a barriga do seu irmão aí. Podia ser a orelha do irmão, não a barriga. Nenhum de vocês, mas nenhum, enxergou o fígado do seu irmão. Graças a Deus por isso. Porque o fígado está nele, está dentro. Vai soar esquisita a ilustração, mas você vai entender. Você é o fígado de Jesus, irmão. Você está inserido nele como um órgão interno, está inserido dentro de nós. Pausa para pensar. Leia a Bíblia e você vai ficar assustado com uma preposição. A preposição em. A letra E e M, em. Em. E-M. Essa preposição aparece muito na Bíblia. Em. Se eu falar para você assim, minha mãe está em casa, aonde você imagina que minha mãe está? Dentro ou na laje soltando pipa? Dentro. Porque em é uma preposição que indica o lugar onde você está dentro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Irmão, eu sei que a imaginação tem que ser fértil e grande, mas pensa comigo, fica aqui comigo. Imagina que o meu fígado, agora vai parecer desenho animado, mas imagina que meu fígado fosse uma pessoa. Ele está aqui dentro, ele está dentro de mim. Mas ele é uma pessoa, e você perguntasse assim para ele, o que você vê por todos os lados? Ele diria para você, sangue por todos os lados. Misericórdia nos cerca por todos os lados. Irmão, se o meu fígado quiser ir aonde está o pastor Haroldo, ele não pode. Porque sou eu que tenho que levar o meu fígado até o pastor Haroldo. Irmão, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pensem, não há nenhum título na Bíblia que cabe para eu e você. O título que eu acabei de dar, por exemplo, nenhuma condenação para eu e você. Irmão, nós somos cheios de condenação. A Bíblia diz que Deus nos assentou não nessas cadeiras bonitas pretas, mas Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo.
Eu e você assentados em lugares celestiais, irmãos, isso, eu e você estamos assentados em lugares infernais. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo. Irmão, eu e você somos mais que derrotados. São títulos que não são nossos, são títulos que são de Cristo. Cristo não tem nenhuma condenação, está sentado à destra de Deus Pai. Cristo é mais do que vencedor. Mas, irmão, quem está em Cristo Jesus, recebe de Cristo o que é dele. Por isso a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro em comum com Cristo Jesus. A herança que é dele também é nossa. Por quê? Porque, irmão, como é que eu dou uma herança para o Drummond e não dou para o fígado dele? Gente, você acha mesmo que quando Deus olha para cá essa noite em Blumenau, Deus olha para cá e fala assim, olha que lindo, uma porção de gente reunida para me adorar. Não, não, não. Quando Deus olha para cá, sabe o que ele vê? Ah lá, o corpo de Cristo. Ah lá o corpo de Jesus reunido. Aí você acha mesmo que quando você vai entrando no Santo dos Santos com ousadia, Deus está vendo você? Irmão, o sumo sacerdote entrava lá na velha aliança, no Santo dos Santos, com 12 pedras, com o nome das 12 tribos de Israel, representando o povo sobre ele. O nosso sumo sacerdote não colocou a gente sobre ele. O nosso sumo sacerdote nos colocou nele. Uau! A velha aliança tem uma história muito engraçada, interessante. É a história de Esaú, Isaac e Jacó. Esaú é o primogênito. Jacó era aquele que queria a bênção do primogênito. Por quê? Porque o primogênito tinha porção dobrada dos outros irmãos. Jacó queria. Isaac já estava velhinho, sem enxergar direito. E a mãe, Rebeca, teve um plano. Falou assim, filho, seu pai não está enxergando bem, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma pele de animais, vamos cobrir você. Por quê? Porque Esaú era meio Tony Ramos. Esaú era peludo. E aí botou pele de animais em cima de Jacó. E aí a mãe falou assim, bota também a roupa do seu irmão Esaú. Aí botou a roupa do irmão Esaú e ele ficou com o cheiro de Esaú também. Aí vem Jacó, irmãos, é demais essa história. Vem Jacó perto de Isaac para receber a bênção da primogenitura, porque Jacó ia botar a mão e ia abençoar com a bênção a porção dobrada. Quando ele vem, perdão, Jacó, né? Isaac, quando Jacó vem, Isaac bota a mão em cima dele, não está enxergando. Aí ele começa a palpar. Quando ele começa a passar, ele vê que é peludo. Aí ele chega perto assim, sente o cheirinho da roupa. É Esaú. Mas quando Jacó fala, ele fala assim, é a voz de Jacó, mas é Esaú. Aí ele coloca a mão em Esaú, na verdade Jacó ali, e libera a porção dobrada. Agora libera por quê, Drummond? Libera porque Jacó está na pele de Esaú. Irmãos, por que Deus libera a porção dobrada do seu Espírito? Aquela unção que estava em Cristo está sobre nós. Porque nós estamos na pele de Jesus Cristo, estamos recebendo dele. O plano não é de Rebeca, o plano é do próprio Deus, a nova aliança. Ele te colocou em Cristo e através de Cristo Ele te abençoa. Ai, mas é por isso que a gente tem ousadia. Já imaginou você conhecendo Washington? E você chega lá na Casa Branca, começa a tirar foto. Você está lá em Washington. Tirando foto, aquela coisa toda, vê o pessoal todo armado ali, né? Estados Unidos, aquela coisa. E você vendo, você só via aquilo no filme. Aí até que alguém, um guarda, vira para você e fala assim, olha, eu estou abrindo o portão para você. E você tem liberdade e acesso para conversar com o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que tu vai abrir um sorriso. Vai aproveitar que a porta está aberta, mas cá para nós, irmão. Vai ficar sem graça. É ou não é? Tu não sabe nem aonde é a sala oval do presidente. Tu vai entrando na Casa Branca meio assim.
E o pessoal falando, yes, we can. E você vai entrando. Mas cá para nós, você não tem muita segurança. Agora, não é diferente? Se a porta se abre e o filho do presidente toma pela mão e fala assim, vamos na sala oval do papai? Jesus não pegou na tua mão não, irmão. Jesus colocou você dentro dele e te levou para a sala do trono para ter ousadia na presença de Deus. Aí vem uma ousadia, irmão, porque o quê? Deus não está vendo alguém perfeito, Deus está me vendo através de Cristo, é graça. Por que a gente não tem ousadia para orar, ousadia para ver milagres acontecendo? Porque nós estamos baseados no nosso mérito. Nós oramos baseado no que nós fazemos, não no que Ele fez. Até agora, sangue, carne, é tudo Jesus, gente. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o problema do filho que ficou em casa. Não o filho pródigo que foi embora, mas o filho que ficou na casa. Porque o filho que ficou na casa virou para o pai e falou assim, eu trabalho para o Senhor um tempão e o Senhor nunca botou um cordeirinho para mim. E esse aí que faz tudo errado, o Senhor já matou. Já deu para ele até uma festa. Igreja, pega o que eu estou dizendo. Tem muita gente que trabalha para ter o que Jesus trabalhou para te entregar. Pega no espírito, irmão. Oração não é esforço para chegar na presença. Oração é confiança que a presença já chegou até a mim. Mas nós estamos como aquele filho da casa, trabalhando para ter. E o pai deu uma resposta para ele muito forte. O pai virou para ele, meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Mas como você está trabalhando para ter, você está perdendo a herança que eu te dei. Não é salário, irmão, é herança. Eu estou lento para falar porque eu quero que essa verdade entre no teu coração. Porque a ousadia e a fé da igreja estão morrendo na oração, sabe por quê? Porque nós olhamos demais para as nossas imperfeições. Eu fico imaginando, o menino podia então entrar na casa e falar, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. E o pai, claro filho, é seu. Mas ele estava trabalhando para o pai dar o que já era dele. Irmão, já uma mesa de banquete para mim e para você essa noite, para você se derramar, para você comer da mesa do Senhor. Agora eu me preocupo muito, me escute, eu me preocupo muito com uma geração que faz até da oração o seu espírito de mérito para receber algo. Precisamos de um espírito de graça e não de mérito. O rapaz que ficou na casa, ele estava achando que ele merecia. Tem cristãos que falam assim, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu não sei por que eu não recebo. Eu oro, eu jejuo e leio a Bíblia, eu não sei por que eu não recebo. Irmão, você está fazendo a oração motivo de receber. Oração não é motivo de receber, oração é canal que Deus te dá. Já vi irmãos virando para mim e falando assim, eu recebi essa bênção. Como é que você recebeu essa bênção? Aí ele dá até uma pausinha pentecostal e fala assim, conhece isso aqui, irmão? Joelho, varão. Tem que orar. Por que você foi abençoado? Porque eu orei. Aí ele ainda fala assim, porque eu paguei o preço. Vai virar um orgulhoso espiritual. Vai bater no peito e falar que foi oração. Irmão, nós vamos orar e orar muito. Mas sempre que a gente receber, a gente vai dizer, foi a graça de Deus que me deu. Foi o Senhor e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. 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 Ah, como esse espírito de graça nos libera no espírito, irmãos.
Não para continuar pecando, mas para ter liberdade diante de Deus e saber eu estou em Cristo. E através de Cristo eu vou ser ouvido. Eu posso ser errado, mas eu confesso o meu erro e agora eu vou para a presença de Deus. Eu me achego confiadamente junto ao trono da graça para receber socorro e misericórdia para o tempo oportuno. Uau. Pelo sangue de Jesus, pela carne de Jesus. Mas o texto também diz o seguinte, irmãos: tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sabemos que na terra eu e você somos casa de Deus. Mas o contexto de Hebreus nos mostra que Jesus está sendo mencionado como sumo sacerdote que entrou no verdadeiro tabernáculo celestial. Eu não sei para você, mas eu acredito que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, ele poderia ficar à destra de Deus Pai sem fazer nada. Que na minha opinião ele já fez tudo. Mas à destra de Deus Pai, Jesus não está sentado sem fazer nada. Eu queria te provar isso. Vem comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 33, Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também o que, gente? E também intercede por nós. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus derrama o seu sangue, Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita, nos faz participantes, membros do seu corpo, da sua própria carne, nos dá assim acesso a Deus. Só que Jesus se assenta à destra de Deus Pai, e diz o texto, ele intercede por nós. Eu acho interessante que 1 João fala que ele é o nosso advogado. Nós temos junto ao Pai o nosso advogado. É forte ler na Bíblia que Deus é o nosso juiz e o diabo é o nosso acusador. Aquela figura realmente de um tribunal está formada inteira. Nós somos o réu, Deus é o juiz, o diabo é o promotor, o acusador e Jesus é o advogado. Só que Jesus, na presença de Deus Pai, ele tem a marca da nossa absolvição, o seu sangue, a sua carne, o seu corpo. É a prova legal que ele morreu por mim e por você, que já não há nenhuma condenação para nós. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Agora, irmãos, ele está à direita de Deus, então advogando, intercedendo a nosso respeito. Agora, a palavra interceder no grego é a seguinte, a ideia é a seguinte, é encontrar com alguém para conversar a respeito de outro. Interceder é encontrar com alguém para conversar a respeito de outro. Eu posso, por exemplo, encontrar o pastor Haroldo para falar sobre a Jéssica. Então eu encontro o pastor Haroldo e eu começo a falar de outra pessoa que é a Jéssica. E aí eu começo a pleitear a causa da Jéssica. Eu falo, dá um aumento para ela. Dá férias. Eu estou pleno. O que eu estou fazendo? Eu encontrei com ele para pleitear por ela. O que eu e você fazemos em intercessão pelo Brasil, pelas nações? Nós encontramos com Deus para interceder por outras pessoas. Agora, irmão, Jesus é o nosso intercessor. Uau. Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Preste atenção, um sumo sacerdote no Santo dos Santos, ele tinha que trazer sangue do animal, e ele tinha que trazer também o incenso. O incenso, nós vamos ver, ele é símbolo da adoração, da oração do povo. É a confissão que o povo é de Deus. A confissão e o sangue
Sumo sacerdote, ele vinha com o incensário, ele balançava o incensário, deixava o Santo dos Santos cheio de incenso, que era a confissão de adoração e oração do povo. E ele trazia o sangue de um animal para apresentar na presença de Deus. Irmãos, Jesus apresenta o sangue dele mesmo, mas o texto de Hebreus 3:1 diz que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Diga assim comigo: Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão. Por isso que você vê na Bíblia assim, olha, se você confessar Jesus, se você confessar o nome do Senhor na terra, o Senhor confessará o seu nome diante do Pai. Se você o negar na terra, ele também o negará no céu. Drummond, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmão, para você não deixar o seu sumo sacerdote sem incenso. Porque o que ele apresenta ao Pai é o incenso, é a oração, é a adoração, é a confissão que sai da sua boca. Porque quando você diz Jesus é o meu Senhor e Salvador, quando você liga essa oração na terra, Jesus liga essa oração no céu. Uau! Quando você desliga algo na terra no nome de Jesus, ele desliga algo no céu. Jesus apresenta a nossa confissão ao Pai. E se ela é coerente com o propósito de Deus para nós, se ela é coerente com a palavra de Deus, irmãos, não é você intercedendo por você, é Jesus intercedendo por mim e por você. Aí é diferente. A própria vinda do Espírito Santo para nós, irmãos, não deriva de nenhuma oração que eu e você fizemos. Jesus falou assim, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Sabe por que o Espírito Santo vai te encher nessa noite, irmão? Porque nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus Pai. É a oração e intercessão dele que eu confio e que eu tenho ousadia. Vem comigo em João capítulo 12. Eu já vou dar um intervalo já, gente, peraí. João 12. Perdão, gente, João 14. Repare então que a vinda do Espírito Santo é porque Jesus rogou ao Pai sobre o Espírito Santo. A ida de Jesus, a intercessão de Jesus, move muita coisa do céu para a terra. Agora olha o texto que nós vamos ler. João 14, verso 12. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Quem crê nisso, diga amém mesmo. Amém. Agora, por que a gente crê nisso? Por que vamos fazer as obras que Jesus faz e obras ainda maiores? Por que, Drummond? Eu vou jejuar como nunca. Eu vou orar demais. Porque eu vou ser um crente top das galáxias. Não. Jesus disse. Olha o texto. Porque o que, gente? Eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está dizendo, vocês vão fazer as obras que eu faço e obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai e eu vou falar para o Pai a respeito de você. Então a confiança dos milagres, do sobrenatural, da sua oração respondida, é porque Jesus está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Pensa na ilustração que eu vou te dar e a gente vai terminar. Olha aqui para mim. Imagina que você seja amigaço, do filho do presidente da TAM. Empresas Aéreas, TAM. E o seu amigo, seu amigaço, é rico, assim, bastante. Ele e o pai, muito dinheiro. Você é amigo dele, aquela coisa toda. Um dia, o filho da TAM vira para você e fala assim, cara, vamos no clube, passar um dia no clube e tal, tem um clube bem legal, vamos? Aí você, já fui. Partiu, hashtag partiu. Foi pro clube, aí tem um cafezão da manhã.
você toma um café junto dele. Para tua surpresa, o pai do teu amigo aparece. O presidente da TAM. Senta na mesa, seu amigo te apresenta. E aí vocês começam a tomar café. Você, o filho e o pai. O filho do presidente da TAM. Vocês três estão conversando. Aí você fica impressionado que no meio do café, o pai vira para você e fala assim: nossa, isso é um filho de ouro. É um filho que eu pedi a Deus, esse filho é maravilhoso. Esse filho é um obediente, faz tudo o que eu falo, ele é demais. Aí o filho vira para você e fala assim: cara, o meu pai é o melhor pai do mundo. Eu não tenho o que reclamar, ele é carinhoso, ele sabe, meu pai é demais. Você fica olhando eles dois trocando elogio e fala assim: nossa, que bonito. Pai e filho se dá tão bem assim, que legal. Aí, acabou o café, o pai vai embora, você passa o dia com seu amigaço, o filho do presidente da TAM. Vocês batem um papo, conversam para lá, conversam para cá. Aí ele leva você para casa, para o carro na frente da tua casa. Na hora que ele para o carro, vocês dois saem do carro, ele vira para você e fala assim: cara, um passarinho me contou que você tem uma vontade enorme de ir para a França. É verdade? Aí você dá um sorriso sem graça e fala assim: é meu sonho. Então não é mais seu sonho, é sua realidade. É o seguinte, você pode pegar as passagens, porque eu estou te dando passagem para a França. Aí tu todo desconcertado, fala: não, cara, que isso? Não, mas como assim? Como é que eu vou fazer isso? Como assim você está me dando passagens? Aí imagina que ele vire para você e fala assim: olha só, amanhã você pode ir no escritório da TAM, em tal lugar, e retirar as suas passagens. Agora, na hora de retirar, é só você falar que você está pegando isso no meu nome. Sabe por quê? Porque eu estou te deixando aqui agora, mas eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou falar com ele ao seu respeito. Ah, irmãos, quando Jesus foi morrer, ele disse: até agora nada tem de perdido no meu nome. Mas se alguma coisa perdida em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora você vai fazer as obras que eu faço e obras ainda maiores. Sabe por quê? Porque quando você for orar no meu nome, você vai ligar na terra e eu vou ligar no céu. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Posso ouvir um amém bem forte seu aí mesmo? Vamos para o intervalo e a gente volta. Antes do intervalo, nós falamos sobre a realidade da parte de Cristo. Podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pela carne de Jesus e pelo sumo sacerdócio que Jesus exerce diante do Pai. São três bases para que a gente possa ter uma vida de oração mais íntima e eficaz. Por que essa é uma base de oração, Drummond? Porque aí eu não estou mais orando na base do meu mérito, na base daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo. Eu estou orando agora não com base na minha performance, mas com base na performance de Jesus. Aí eu não estou mais orando simplesmente olhando para o meu mérito. Toda vida de fé, de uma oração eficaz, nunca, jamais, em tempo algum, está baseada em si mesmo. Quanto mais olhamos para nós, para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas imperfeições, mais inseguros, mais medrosos, mais tímidos vamos ser para nos achegarmos a Deus. Quanto mais você olha para o sangue de Jesus, quanto mais você crê que o sangue de Jesus perdoa os seus pecados, de ontem, de hoje, de para sempre, quando você entende que está em Cristo e o Pai te olha através de Jesus, que a tua oração é atendida não por causa de você, mas por causa de Jesus à destra de Deus Pai. Eu não sei você, irmão, mas isso me dá uma confiança enorme, uma ousadia para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, me leva mais alto. Pode reparar, se a gente começar a meditar nessas verdades, quanta ousadia ela vem ao nosso coração. Venha comigo na sua Bíblia, em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. A partir do verso 11.
Temos ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isso é uma ordem para nós termos ousadia. Efésios capítulo 3, a partir do verso 11, diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos o que, gente? Ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Em Jesus temos ousadia. Eu não poderia falar da ousadia primeiro, antes de falar de Jesus. Por quê? Porque seu sangue, sua vida, é aquilo que embasa eu ter ousadia para buscar a Deus. Agora, quando eu entendo isso, irmãos, essa é a parte de Deus, o que Deus fez em Cristo. A outra parte agora é minha. De quê, Drummond? De ter ousadia. Irmão, ousadia é sempre resultado de conhecimento. Nota essa frase aí. Ousadia é sempre resultado de conhecimento. É sempre resultado de conhecimento. Ousadia é uma manifestação da fé. Quando eu creio em Deus, quando eu creio em sua palavra, a fé vai me levar a ter uma ousadia para agir, uma postura para clamar. Quando você olha para homens de Deus que conhecem a Deus, você vai perceber que esses homens têm ousadia na sua oração. Quando eles conhecem que Deus é poderoso. Irmãos, caráter de Deus é algo que nos dá muita ousadia. Quem Deus é algo que nós precisamos cada vez mais colocar nossos olhos. A obra de Jesus é algo que nós precisamos ter em mente, como eu acabei de dizer. A ousadia está em Cristo, a ousadia está na pessoa dele. Quando nós olhamos para Deus e vemos quem Deus é, dá uma ousadia violenta ao nosso coração para clamar. Por que dá uma ousadia, Drummond? Porque nós estamos orando. Imagina você estar orando por uma situação, uma enfermidade de alguém, uma situação de alguém. Mas você sabe, porque sabe que Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Irmão, você sabe então, você conhece que Ele cura, então você tem ousadia para orar por isso. Agora, se você não conhece esse fato, você fica cada vez mais tímido para orar. Se você não conhece que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, você sempre fica olhando o problema, mas você não tem ousadia para o clamor. Deus, através do seu sangue, do seu corpo, nos abriu um novo e vivo caminho. Mas tem gente, irmão, que está olhando o caminho e até dá glória. Glória a Deus. O caminho está aberto. Jesus abriu, o véu foi rasgado, aleluia! Até canta, o véu rasgado foi. Aí a gente fala assim, vai, porque o caminho está aberto. Mas tem gente, irmão, que não tem ousadia de ir. Por que ele não tem ousadia, Drummond? Porque, irmão, quando ele se depara com tanto que Deus fez, ele ainda tem a capacidade de olhar para dentro dele e falar assim, mas eu não mereço. Mas você ouviu o que nós falamos antes do intervalo? Irmão, primeiro reconhecimento que você deve ter é, eu não mereço. Eu não quero, irmãos, nenhum de nós que está aqui merece estar aqui essa noite. Eu não mereço estar com esse microfone falando com você. Eu não mereço estar numa igreja. Eu merecia o inferno. Eu merecia destruição. Eu e você não merecíamos estar aqui. Mas, ei, Ele nos amou primeiro, irmão. A graça está sobre nós. Você vai bater no peito e vai falar assim, eu não mereço. Mas estou entrando na sala do trono, porque o meu Pai já derramou o sangue do seu único filho para eu ter comunhão com Deus. Eu tenho que ter essa atitude, senão o caminho vai estar aberto. Você vê que é uma ordem do escritor de Hebreus, tenha ousadia, intrepidez para entrar. Aberto o caminho está, mas você tem ousadia para entrar. Eu conheço pessoas que têm tanto esse espírito de autocomiseração, de achar que não merece, que mais parecem os profetas de Baal. Vocês lembram do desafio de Elias com os profetas de Baal? Irmão, é interessante demais.
Os 450 profetas de Baal, o desafio era o seguinte: quem vai descer o fogo do céu? Aí Elias deixou eles na frente, ficou sentado, ficou vendo eles. Irmão, eles começaram a clamar, clamavam. Aí Elias era terrível, né? Sarrista que só. Eles clamando, aí ele fala assim: clama mais alto, que deve estar dormindo. Ele está lá clamando. Aí daqui a pouco o que eles começam a fazer? Irmão, eles começam a fazer uma coisa impressionante. Eles começam a se retaliar. Eles pegam instrumentos e começam a derramar o próprio sangue, a se cortar. Para que Baal ouça, veja o sacrifício deles e atenda ao sacrifício deles. Eles ficam se cortando, clamando alto e nada do fogo vinha. Gente, aí vem Elias. Elias vem, limpa o altar, que eles botaram uma porção de coisa no altar. Aí Elias faz um negócio demais. Elias enche o espaço que está no altar de água, gente. Irmãos, qualquer pessoa sabe que a água apaga o fogo. Qualquer pessoa sabe, a água apaga fogo. Se fosse a gente ia botar pólvora no altar. Para dar uma ajudinha. O Senhor já está aqui, ó, só faz que já. Porque tem gente com tão pouco conhecimento de Deus que ele acha que precisa dar uma ajudinha para Deus. Não, irmão, pode encher o altar de água, porque o fogo de Deus vai vir forte sobre esse altar. Mas o que acontece conosco é o que muitas vezes aconteceu com aqueles profetas de Baal. A gente começa a se cortar para Deus nos ouvir. A gente começa a se machucar. Eu já vi oração de crente, irmão, que não é brinquedo, não. Irmão, é demais ver aquela pessoa orando. Eu acho que Deus olha para a oração e fala: o que é isso? Parece uma oração. Senhor, eu sou o primo do verme de Jacó. Mas é aquele primo distante, sabe? E vai falando e vomitando suas próprias fraquezas. E parece que nesse vômito todo de fraqueza, irmão, ele começa a se machucar. Para quê? Para mostrar o quanto indigno ele é, para ver que através daquela realidade, Deus ouça ele. Não, irmão, Deus já sabe que você não merece. E só basta você admitir isso. E debaixo disso, você diz: eu não mereço. Mas eu estou aqui clamando o fogo do céu pela tua graça. Irmão, a Bíblia diz que o fogo de Deus veio sobre o altar e lambeu a água toda. Ousadia. Se você chegar na casa do meu pai é meu pai. Irmão, ninguém tem ousadia de chegar lá e pegar a roupa dele. Um estranho não tem ousadia. Gente, quando eu chego na casa do meu pai veste mais ou menos o meu número. Eu nem pergunto. Eu vou lá no guarda-roupa e já pego a blusa. Quando eu volto, meu pai olha para mim e fala assim: conheço essa blusa. Mas quando meu pai fala: eu conheço essa blusa, não é em tom de cobrança, falando para mim: ó, feio, pegou minha blusa. Não. Porque um dia meu pai falou assim: não, filho, fica à vontade. Ele falou assim: filho, pode pegar, porque tudo que eu tenho é seu. E como eu sou filho, e eu conheço o meu pai, e sei que meu pai não vai ficar chateado com isso, é que eu tenho liberdade, ousadia de entrar e pegar a blusa para mim. Irmãos, o que está faltando na nossa geração é conhecimento do Pai que você serve, do Deus que você adora. Ele é perdoador dos teus pecados. Ele é Jeová Jireh, Ele é o provedor da sua situação. Ele é o perdoador dos seus pecados. Ele é aquele que te abraça, aquele que te envolve. Então, peraí, se Ele é, então eu posso ousar em quem Ele é. A ousadia, irmãos, está baseada em quem Ele é. Repara que Deus se auto-intitula as necessidades que eu e você temos. Deus se chama de Jeová Rafá, Senhor que cura. Mas Deus não tem enfermidade, quem tem é a gente. Deus não tem falta de nada, mas Ele se intitula Jeová Jireh. Deus não tem falta de nada, Deus é a própria justiça, mas Ele se chama Jeová Tessequenu. Deus não precisa de paz, mas Ele se chama Jeová Shalom. Agora, irmão,
Quando você vê quem Deus é, se Deus é a paz, então eu posso orar, porque Ele é a própria paz. Quando Deus afirma quem Ele é, sabe o que Deus está dizendo? Você pode esperar de mim quem eu sou. Você pode esperar de mim quem eu sou. Tem alguém aqui que vai para um açougue com uma ousadia tremenda e vira para o açougueiro e fala assim: eu quero um livro. Max Lucado, pode mandar para mim. Você não tem confiança nenhuma, irmão. Porque aquilo não é um lugar de livro. É um açougue. Então, você pode ter ousadia e falar assim: maminha. Picanha. Por quê? Porque quando se colocou uma placa de açougue e colocou aquelas carnes na vitrine, você pode esperar. Ali tem carne. Irmão, Deus colocou um título sobre ele. Ele falou assim: eu sou o teu provedor. Irmão, pode chegar, porque nessa casa tem provisão. Pode chegar, porque nessa casa tem... Quando você conhece Ele, a ousadia surge. O clamor vem. Diga para o seu irmão assim: tenha ousadia. Essa fé em ação, a ousadia. Então, peraí, quais são as bases de uma oração íntima e eficaz? O sangue de Jesus, o corpo de Jesus, Jesus como sacerdote no céu e a nossa ousadia. Essas são 4 bases, irmãos, para que nós possamos nos achegar e ter uma vida íntima de oração com Deus. A partir de agora, eu quero começar com você uma série que ela vai trabalhar sobre algumas simbologias bíblicas acerca da oração. E nós vamos ver algumas formas de orar. Eu quero muito encorajar você logo agora a não faltar amanhã. Irmãos, eu creio que amanhã o Senhor vai liberar uma porção do seu Espírito diferente para nós. Toca no teu irmão e fala: você não vai perder amanhã, né? Irmão, quem não é batizado com o Espírito Santo, você vai ser cheio amanhã. Eu creio em nome de Jesus. Você vai sair daqui fluindo em línguas estranhas. Nós vamos orar pela manifestação dos dons do Espírito. Nós queremos mais de Deus. E eu quero muito que você não perca o que Deus vai fazer amanhã. Amém? Posso ouvir um amém mesmo? Fez o seu? Então coloque aí para quem está anotando. Oração é incenso. Oração é incenso. Vem comigo na sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, verso 4. Oração é incenso. Vamos ler a partir do verso 3. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 3, diz assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Repara que aqui o texto é muito, mas muito claro, de dizer que o anjo sobe com o incensário, a figura do Velho Testamento que a gente chegou a comentar, e ele chega com um incensário de ouro, e ele balança esse incensário. E a imagem, a figura que Deus deu a João nessa visão, é que esse incensário levanta incenso, e esse incenso, ele diz, é a oração dos santos. É a nossa oração. A nossa oração para Deus é como um incenso agradável às suas benditas narinas. A nossa oração agrada a Deus. A nossa oração em fé, ela agrada ao Senhor, é um incenso. Só que é bem interessante quando você olha para a Bíblia e você repara que o incenso
é sim associado à oração. Mas como incenso, a oração, ela está muito, mas muito associada a uma palavrinha chamada adoração. Você vai perceber que incenso é um símbolo na Bíblia de oração e de adoração. Muitas vezes até a gente meio que tenta colocar assim, uma coisa é oração e outra coisa é adoração. Mas biblicamente, adoração e oração quase que se misturavam. Se você olhar bem, Salmos é o maior livro da Bíblia. São 150 salmos. E se você olha para eles, a maioria deles não fala só... A gente vê várias coisas, né? Tem palavras proféticas, tem confissão de pecados, tem várias coisas nos salmos. Mas vamos botar aí, mais da metade dos salmos são adoração e louvor a Deus. Agora, irmãos, aquilo era canção. Aquilo era tocado ou era feito em forma de poesia. Irmão, o que você está querendo dizer? Que a oração e a canção, ou adoração e oração, elas se misturam no incenso só a Deus. E você repara que essa realidade de canção e de adoração, ela não pode ser algo recluso apenas a um grupo de louvor. Os salmos são verdade para toda a igreja hoje. 150 salmos, pensa comigo, gente. A gente tem uma Bíblia enorme, mas o maior livro é um livro que fala de oração com adoração. De oração com louvor, com ação de graças. Oração é incenso de adoração a Deus. A figura é bem interessante, que é de uma fumaça. Agora, quem era responsável pelo incenso quando ele começou? Se você olhar bem, quando começou lá no tabernáculo de Moisés com os chamados sacerdotes. Os sacerdotes tinham que deixar no incensário uma fumaça subindo, um incenso, como símbolo de que aquele povo estava orando e adorando a Deus 24 horas. Gente, eu acho interessante que não podia faltar em nenhum momento o incenso no templo. Na nova aliança, eu e você somos o templo de Deus. Eu estou falando aqui com moradas, habitações do Deus Altíssimo. Amém, gente? Templo que é você, não pode faltar incenso. Adoração. Oração com adoração. O sacerdote era alguém responsável por isso. No Velho Testamento, eu jamais poderia virar para toda a congregação de Israel, para as 12 tribos e falar assim: todos vocês são sacerdotes. Por que eu não poderia fazer isso? Porque só uma tribo era chamada de tribo sacerdotal. Quem lembra o nome da tribo? Fala bem alto. Fala mais alto. O pessoal da IDM fala mais alto ainda. Levi. A tribo de Levi, irmão, foi a tribo separada, consagrada. No latim, a palavra sacerdote significa sacer, que significa separado, consagrado. No hebraico, a palavra sacerdote indica corrém. Corrém é um ministro, alguém que assiste pessoalmente ao rei. Na época do Velho Testamento, não era só usada a palavra sacerdote no ambiente religioso. A palavra sacerdote também era usada no ambiente de serviço ao rei da época. Por exemplo, à direita de um rei no Velho Testamento, ficavam os seus filhos, os príncipes, e ficavam à sua direita os sacerdotes. Por quê? Eles adoravam no sentido religioso? Não. Eles assistiam pessoalmente ao rei. Se o rei precisava de alguma coisa, pessoalmente o sacerdote assistia, ajudava o rei no que ele queria. Irmãos, olha que privilégio eu tenho em Blumenau essa noite. Eu estou conversando com os assistentes pessoais do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sacerdócio real. Alguém que ministra a Deus. Alguém que serve no que ele precisa de forma pessoal. Alguém que presta o incenso, adora a Deus. Agora, o povo de Israel na época, o que acontecia com eles? Eles traziam um sacrifício na presença de Deus. Mas quando eles traziam esse sacrifício, eles traziam na mão do sacerdote. E quem pegava o sacrifício, o sacerdote, ele recebia o sacrifício nas mãos. Só que, vamos fazer uma ilustração aqui. Vem cá, Edson, me ajuda aqui rapidinho. Você que está bonito com essa blusa rosa. Pega ali a sua Bíblia, rapidinho. Fica aí, Edson. Imagina eu aqui,
Estou representando aqui o sacerdote. E o Edson está representando o povo de Israel da época. Eu aqui sou da tribo de Levi, sou sacerdote. Ele, como ele não é da tribo de Levi, ele não é sacerdote. Mas ele vinha trazendo o seu sacrifício nas suas mãos. Isso. Ele pegava o sacrifício, dava na mão do sacerdote, que sou eu. Nessa hora, eu prestava o meu incenso, o meu culto. Eu liberava o incenso, o sacrifício, se fosse de holocausto, seria queimado. Se fosse um outro animal, seria imolado. E aquele culto era prestado a Deus. Só que como ele não é sacerdote, ele não participava desse culto. Ele apenas assistia. Porque pegar o animal, imolar ou oferecer ele como incenso, quem fazia era o sacerdote. Nessa hora, ele que não era sacerdote, o povo, só ficava vendo. Mas quando o sacerdote prestava aquela oferta a Deus, ele podia ir embora para casa abençoado. Por quê? Porque o sacerdote ministrou adoração a Deus, intercedeu a Deus por ele, e ele podia voltar abençoado. Irmãos, eu não sei por que cargas d'água nós trouxemos essa mentalidade do Velho Testamento para os nossos dias. Eu não sei por que tem gente que vem para o culto, para uma reunião, e ela parece que ela virou uma assistente do culto. Irmão, sabe quem não é sacerdote? Quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem não é templo de Deus. Mas aqui diante de mim tem sacerdócio. Posso ouvir um amém aqui? Então, peraí, irmão. A responsabilidade do culto é do sacerdote. Então eu entendo uma coisa. Quando alguém fala assim, hoje o culto não foi bom. A atmosfera não estava boa. Hoje o culto não foi bom. Irmão, isso é uma autocrítica, né? Porque sacerdote não é quem está com o microfone na mão, ou tocando bateria, ou tocando teclado. Sacerdote é aquele que é templo de Deus. Então o culto é responsabilidade sua. Bata no seu peito e fala assim, o culto é responsabilidade minha. O culto é minha responsabilidade. Irmão, o incenso é minha responsabilidade, a minha adoração é minha responsabilidade. Eu brinco que eu tenho o dom do canto. Eu fico no canto na minha adorando ao Senhor. Eu sou horrível, gente. Eu não sei o que é o tom. Eu não sei cantar. Sou muito desafinado, mas muito mesmo. Só que eu já aprendi em Efésios, que fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Que esse texto não foi escrito para o Diante do Trono, para o Fernandinho ou para o David Keelan. Isso foi escrito para a igreja. Toda a igreja de Éfeso, se queria ser cheia do Espírito, tinha que orar cantando hinos, salmos e cânticos espirituais. Aí, irmão, eu aprendi isso. Aí tem momentos na hora do louvor e da adoração maravilhosos. Que o ministro de louvor está tocando teclado, o violão, ele fala assim, agora, igreja, cante um cântico novo ao Senhor. Irmão, eu estou no meu lugar, na minha. Fecha o olhão, irmão. Começa a cantar. Será te amo. E eu começo a cantar cânticos, irmão, desafinado pra caramba. Sou eu e Deus mesmo. Eu estou lá cantando, eu estou sendo cheio do Espírito, porque a Bíblia diz que você vai ser cheio do Espírito cantando. A oração, quando ela é misturada com a adoração, ela vai encher você do Espírito Santo, irmão. Eu estou ali cantando, sendo cheio, as lágrimas rolando. Aí eu caio na besteira. É besteira mesmo, tá, irmãos? Eu caio na besteira de abrir os olhos. Irmão, quando eu abro os olhos, os crentes estão tudo olhando para mim de louvor assim. Tipo assim, passa para a parte da música do Projeção. A música a gente conhece. Ou seja, eles não sabem liberar o incenso particular. Eles precisam de canções ou de projeções de canções para adorar. Mas Deus está levantando uma igreja madura nesse lugar para levantar um incenso particular. Há um cântico, irmãos, é precioso. Quando desafinado do jeito que você é, no seu quarto, você começa a cantar em adoração.
Porque se Deus precisasse de afinação, irmãos, então era só os anjos cantando que estava tudo bem. Se você vê alguém afinado como a Nívia Soares, como David Keelan, Fernandinho, irmão, você imagina como é que deve ser os anjos cantando. Mano, deve ser o som mais perfeito do planeta. Agora, por que esse texto de Efésios 5, 18, 19 não foi escrito por um ministério de louvor? Porque ministério de louvor, irmãos, não substitui você, representa você. Há uma diferença muito grande em substituir e representar. Ele é uma representação do que você já está fazendo. Ele está junto com você adorando. Você e o ministério de louvor estão juntos. Irmão, não estou falando que você vai começar a gravar CD. Tem gente com dom e habilidade para isso, para te abençoar e servir. Agora, eles estão ali representando, mas não substituindo a sua adoração. Amado, eu me lembro, eu estava, se eu não me engano, no interior de São Paulo ministrando. E eu me lembro que a gente estava ministrando e o pessoal do louvor e da adoração parou. E eles fizeram essa realidade. Agora cante um cântico espontâneo ao Senhor. E a igreja toda, irmãos, e quando eu falo igreja toda, eu estou sendo bem literal mesmo. Eu vi cada irmão da igreja se levantar. E cada irmão se levantou e começou a cantar. Eles começaram a acompanhar a melodia que os instrumentos estavam tocando. Ô, gente, eu não sei mensurar para você, mas a glória de Deus encheu aquele lugar de uma forma que poucas vezes eu vi, irmão. Não tinha a ver comigo, não tinha a ver com o ministério de louvor, tinha a ver com sacerdotes que se levantaram para orar adorando. A adoração é o nível mais alto de oração. Como é que é o seu gasto no tempo quando você vai para o seu quarto? Irmão, 90% é pedindo e 10% é agradecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar. 90% adorando e 10% pedindo. Irmão, e os outros, pode botar mais, pode, intercedendo. Mas, irmão, que a adoração tome o seu devocional. Por que você diz isso, Drummond? Porque quando a gente enche o lugar de incenso, nós vamos ter acesso a uma presença sobrenatural, irmão. O sumo sacerdote, eu disse para vocês, antes de entrar no Santo dos Santos, ele balançava o incenso. Você sabia que ele balançava tanto o incenso ali dentro, até aquele lugar ficar todo enfumaçado? Essa era a ordem. Sabe por quê? Se ele entra com o sangue, mas sem o Santo dos Santos, sem o incenso, irmão, ele ia morrer. Agora o lugar estava cheio de fumaça, cheio de incenso. E quando estava cheio de incenso, e ele com sacrifício, ele entrava no Santo dos Santos. E ao invés de morrer, ele tinha acesso àquela presença manifesta. Olha a Bíblia e você vai reparar uma coisa. Toda vez que a presença de Deus está, você vê a adoração acontecendo. Quando você olha, por exemplo, para a dimensão de Deus, com Isaías se manifestando, Isaías capítulo 6, você vê os anjos adorando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando você vê Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando, adorando a Deus. E a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. A Arca da Aliança era transportada nos ombros dos sacerdotes, responsáveis pelo incenso, pela adoração. A Bíblia diz que o Senhor, ele é entronizado em nosso meio, no meio dos louvores. O que é entronizar, Drummond? Entronizar é como se eu fizesse uma cadeira especial para Deus se assentar. Quando as pessoas ouvem a gente falar assim, elas dizem assim, Drummond, mas Deus, ele é onipresente. Drummond, mas a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor está. Vamos lá, irmãos. Nós temos alguns conceitos sobre a presença de Deus. Olha todo mundo aqui para mim, é importante. Tem gente que acha que na Bíblia precisa fazer uma prova de múltipla escolha. Que a pessoa fala assim, eu aprendi, irmão, que Deus mora dentro de mim. Aí teve um irmãozinho que veio falar para mim que Deus está ao meu lado. Porque a Bíblia fala que o Senhor está à minha direita.
Já repreendi ele, irmão, porque Deus está dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mesma Bíblia que diz que Deus está dentro, diz que o Senhor, o Espírito Santo, é o nosso paracletos, aquele chamado para estar ao lado. Mas a Bíblia também diz o seguinte, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí tem um Salmo 32, se eu não me engano, que diz que o Senhor nos cerca por todos os lados. Aí tem os irmãos que falam assim para mim, Drummond, vou marcar X. Ele está em todos os lados. Opção A. Todas. A letra B, ou a letra... Irmão, é o que o pastor falou. Todas as alternativas estão corretas. Deus habita dentro de você. Você é o templo. Por isso, o culto não termina. O culto é 24 horas. Porque onde tem templo, tem culto. A reunião vai acabar daqui a pouco. Mas o culto dentro de você jamais vai acabar. Adoração 24 horas ao Rei. Aleluia! Aleluia! Mas o Espírito Santo, ele está ao lado para indicar o quê? Companhia, intimidade. Quero estar com você, quero me relacionar com você. Agora, o Espírito de Deus, irmão, sobre mim fala o quê? Fala que ele te habilitou para fazer algo. Porque a Bíblia, quando fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Jesus disse isso em Isaías 61, Jesus assume esse texto para ele mesmo. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ou seja, ele me habilitou para curar os quebrantados de coração. Então é uma presença que nos traz habilidade para fazer algo. Agora, há uma presença que nos cerca por todos os lados. Quando o salmista fala isso, o que ele está dizendo? Que o Senhor nos protege. Era uma época de guerras, e muitas vezes ao redor de um soldado, o que eles faziam como trincheiras, como uma fortaleza para proteger. Quando ele diz, o Senhor, ele me cerca por todos os lados, o Senhor é minha fortaleza, ele me protege. Irmão, tudo isso Deus é para nós. Agora, quando eu falo que ele é entronizado no meio dos louvores, quando a adoração faz isso, repara que há uma manifestação, existe uma manifestação acontecendo. Existe uma dimensão de manifestação ocorrendo naquele lugar. A onipresença de Deus, o conceito teológico, todo mundo, presta atenção no que eu vou falar. O conceito de onipresença não é 2 ou 3 ou 4 ou múltiplas presenças ao redor do mundo. Quando eu falo que Deus é onipresente, eu digo o seguinte, Deus está presente em Blumenau agora. Mas Deus está presente ao mesmo tempo na China agora. E ao mesmo tempo ele está presente na Europa. Agora, não é um anjo da presença aqui em Blumenau, e um outro anjo da presença na China, e outro anjo da presença na Europa. Não, não, irmão. É o mesmo Deus. O conceito de onipresença é a imensidão de Deus. Diga comigo assim, onipresença é a imensidão de Deus. Deixa eu tentar mostrar isso para você. Você sabe, pastor, quanto mais ou menos tem esse altar de largura? Só de largura. Mais ou menos. 18 metros. Esse altar, segundo o pastor, tem mais ou menos 18 metros. Irmão, eu tenho 1,70 m de altura. O meu tamanho, irmão, é pequenininho em relação a esses 18 metros de largura. Irmão, eu só estou no centro desse altar, porque eu não tenho esse tamanho todo, de 18 metros de largura, para ocupar todo esse altar. Eu não sou imenso. Eu tenho uma altura e uma largura que não enche todo esse ambiente. Agora, eu sei que a imaginação é grande, mas me imagina com 20 metros de largura. Nossa Deus, é muita comida. Se eu tivesse 20 metros de largura, eu não estaria só no centro desse altar. Eu também estaria à esquerda desse altar. Eu também estaria à direita desse altar. Por que, Drummond? Você estaria à direita, no centro e à esquerda. Porque eu sou imenso.
Por que Deus enche a terra inteira? Porque Deus é imenso. Ele é altíssimo. Ele não cabe no Brasil, no planeta Terra inteiro, irmão. É tão forte quando a Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Irmão, a terra é o estrado dos pés de Deus. Estrada é como se fosse, irmãos, um descanso dos pés. É como se o planeta em terra inteiro fosse um lugar só para descansar os pés do Senhor. A figura é essa. Agora você imagina, desculpe a redundância, mas é realmente um gigante grande pra caramba. Que ele está sentado lá no terceiro céu. E a terra é só o estrado dos pés dele. Ele não cabe na terra, ele não cabe no sol, ele não cabe na lua, mas ele fez um milagre e veio habitar dentro de você, irmão. Agora, imagina um Deus tão grande assim, em manifestação. Irmão, o que é manifestar? Manifestar é tirar do invisível para o visível. É quando a presença de Deus, que está no lugar onipresente, ela começa a se manifestar, sair do invisível para o visível. Irmão, isso já aconteceu várias vezes na Bíblia. Irmão, o Sinai é uma cadeia de montanhas. Não é só uma montanha, é uma cadeia de montanhas. Diz a Bíblia que quando o Senhor se manifestava no Sinai, a Bíblia diz que o Sinai inteiro sacudia. Ele fumegava com a presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta, irmão, o mar vermelho inteiro se abre. Quando a presença de Deus se manifesta naquela prisão onde Paulo e Silas estão, há um terremoto e as cadeias ficam abertas. Quando a presença de Deus se manifesta, a muralha de Jericó vem abaixo. Quando a presença de Deus se manifesta, os sacerdotes, escute isso, os sacerdotes apresentam toda a adoração, o tabernáculo inteiro, está tudo pronto. Mas aí vem a glória de Deus, manifesta no tabernáculo. Irmãos, os sacerdotes com Salomão não conseguem entrar no templo. Eu gosto dessa expressão, não conseguem. Por que você está dizendo isso, irmão? Porque ao tentar não conseguiram. Diz a Bíblia que eles não puderam entrar no templo. Por quê? Porque a presença de Deus encheu aquele lugar. E eles ficaram lá no átrio, com os joelhos dobrados, adorando a Deus. Irmão, mas você está falando sobre incenso e sobre adoração. Mas quando nós liberamos incenso, irmãos, se prepare. Presença manifesta de Deus vai começar a aparecer no nosso meio. É no meio da adoração que muita coisa acontece. Agora nós precisamos ser o tipo, o homem, a mulher de Deus, que estão liberando incenso em qualquer situação. Porque o incenso tem a ver com a presença, tem a ver com quem Deus é. Quando eu adoro, eu digo que Deus é santo, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso. Adorar é dizer quem Ele é dizer a pessoa dEle. Agora, quando eu estou liberando incenso, adorando a Deus, irmão, repara, se eu estou falando quem Deus é, isso não tem nada a ver no lugar onde eu estou. Eu gosto muito do tabernáculo de Moisés, porque Deus mandou o povo de Israel liberar incenso no deserto. Deus não esperou o povo de Israel estar na terra prometida. Deus fez o povo liberar incenso no deserto. Haveria tabernáculo e incenso na terra prometida? Também. Mas Deus não esperou eles chegarem na terra prometida. Deus mandou eles liberarem incenso no deserto. Irmão, se você está no deserto, levante a tua voz e adore a Deus mesmo. Porque a sua adoração não pode ficar refém do seu deserto. A sua adoração não pode ficar presa pelo seu deserto. A sua adoração não pode ficar presa pelo deserto que você passa, pela adversidade que você enfrenta. Quem está me ouvindo, diga amém aqui. Porque o seu foco na adoração não é a sua geografia, é quem Deus é. O seu enfoque não é o momento que você está passando, é a pessoa de Deus. Ah, irmão, mas ele podia pedir para eu adorar quando eu chegasse na terra prometida.
aí você estaria adorando pelo seu conforto e não pelo que Ele é. E nós não adoramos pelo que Deus vai fazer. Nós adoramos pelo que Ele já fez. E Ele já morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando a adoração é por quem Deus é, e não pelo que Ele vai fazer na nossa vida, irmãos, nós estamos alcançando o mais alto nível de oração. E é por isso que muitas vezes estamos alcançando o mais alto nível de intimidade. O mais alto nível na presença de Deus, da manifestação da presença. Eu não sei se vocês conhecem um livro antigo chamado Caçadores de Deus. Quem já ouviu falar desse livro? Livro antigo chamava Caçadores de Deus. Quem nunca leu, irmão, leia. Um avivamento que aconteceu na América. E os irmãos estavam adorando na igreja. Eles estavam adorando, liberando incenso. No meio daquela liberação de incenso, adorando, dizendo que Deus é maravilhoso, dizendo que Deus é lindo. O escritor desse livro chama-se Tommy Tiner, ele estava na igreja. Ele conta que no meio da adoração do povo, parecia que o ar da igreja estava ficando mais denso da presença de Deus. E ele conta que todo mundo começou a se prostrar e as pessoas ajoelhavam e choravam na presença de Deus. O pastor se levantou para dar uma palavra. E o pastor da igreja pegou o microfone quando ele foi dar uma palavra. Ele acabou de ler um texto. Na hora que ele acabou de ler um texto, parece que veio como um raio do céu e veio sobre um púlpito de acrílico. Tem foto até na internet desse púlpito. O púlpito de acrílico rachou no meio. E o pastor foi arremessado a quase 2, 3 metros de distância. A presença de Deus inundou o prédio, houve uma manifestação da presença. As pessoas choravam e se arrependiam dos seus pecados. O Tommy Tiner conta que no meio daquilo tudo as pessoas queriam se batizar nas águas. Havia um mover, ninguém estava falando nada. E as pessoas, eu quero se batizar, eu quero me arrepender. E começou, irmãos, as pessoas orando e adorando. Era um culto que começava às 8 da manhã e até às 10, porque teria um segundo culto pela manhã. Só que o pessoal do primeiro culto não saía do templo. Aí o pessoal ia parando os carros no estacionamento, e no estacionamento o pessoal parava o carro, saía do carro e caía lá mesmo. Já pensou? Amanhã separando o carro e caindo ali mesmo. Aleluia. E aquela presença de Deus impregnando. Irmão, o culto começou às 8 da manhã de domingo e terminou às 1 da manhã de segunda-feira. Eu não sei se eu estou te escandalizando. Eu não sei se o que eu estou dizendo está indo muito além da sua crença. Mas eu digo, irmão, o Deus que sacudiu o Sinai, Ele está aqui essa noite. Ele está aqui esses dias. O que eu preciso fazer? Um trono de louvor, adoração, incenso. Porque é nesse ambiente que o céu tem a sua presença. E que o céu se manifesta na terra. Adoração não vai mudar quem Deus é. Quando você diz, Deus, tu és lindo, Deus não fica mais lindo. Quando você diz, Deus, tu és grande, Deus não fica maior. Quando você diz, Deus, tu és maravilhoso, Ele não fica mais maravilhoso. Irmão, porque Ele já é a própria expressão da beleza. Ele não pode ficar mais lindo, Ele não pode ficar maior, porque Ele já é tudo. Irmão, se a adoração não muda quem Deus é, por que eu adoro? Porque a adoração e incenso, irmão, essa fumaça, vai mudar o seu jeito de olhar para Ele. Ele vai ficar mais lindo, Ele vai ficar mais maravilhoso aos teus olhos, Ele vai ficar maior aos teus olhos. E se a tua visão dEle mudar, a tua ousadia vai mudar e a sua vida de oração será transformada. Posso ouvir um amém aí bem forte, Senhor?